Só um peito vazio descobre que o mundo é um moinho. E quando isto acontece, a alegria vai embora. E as cordas de aço de um violão solam baixinho. Olá, bem-vindos à Sonora Rádio TV. Eu sou a Roseli Máximo, estou aqui com a Adriana Helui para mais um Meia Hora Sonora. Hoje com a grande cantora, pianista, compositora, flautista, arranjadora e produtora musical Eliane Salek. Eliane é formada em piano e flauta na UFRJ, com mestrado em música pela Unirio. Integrou o coro do Teatro Municipal do Rio como cantora e solista por 19 anos e também participou como pianista e flautista de vários shows e gravações em estúdios de rádio e TV, com artistas da MPB como Toquinho, Sivuca, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Elisete Cardoso, Alaide Costa, Ademilde Fonseca, Rosinha Valença, Elba Ramalho, muita gente, entre muitos outros grandes músicos. Como musicista e arranjadora, participou também de várias orquestras, entre elas Orquestra Tabajara, Rio Jazz Orquestra e Sinfônica Nacional da Rádio UNED. Em seus 45 anos de carreira, Eliane gravou 4 CDs, totalmente produzidos por ela, lançou videoclipes e singles, fez muitos shows mundo afora e já foi chamada de a Ella Fitzgerald brasileira. Ela agora vai nos contar os bastidores dessa caminhada, que vai do clássico ao popular, e falar dos novos projetos. Bem-vinda, Eliane. Olá, tudo bom? Obrigada, Roseli. Prazer muito grande estar aqui com vocês e participar desse trabalho que vocês estão fazendo, que é muito lindo, que eu estou acompanhando e estou curtindo muito. Um trabalho Bem-vinda, Eliane. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Prazer enorme. Que bom, Prazer Eliane. nosso. Honra nossa também. Eliane, vamos começar a falar um pouquinho, né, desse início da sua formação. Você tem essa formação na música clássica, mas pelo que eu vi, você sempre participou de grupos de música popular, ou a música popular também sempre esteve na sua vida. Como é que iniciou? Como é que a música chegou para você e virou, né, a sua profissão, a sua carreira? Conta pra gente. Olha, a música chegou para mim através das bandinhas de música aos 6 anos de idade. Aos 6 anos, minha mãe me mandou para o Conservatório Brasileiro de Música, ali no Maracanã, e a minha paixão despertou ali naquele momento, né? Era uma coisa assim para mim tão deliciosa, tão prazerosa, que eu sonhava todos os dias com a bandinha, com medo de chegar atrasada. Então, eu saía correndo, esquecia de botar um sapato, eu saía correndo. No sonho, eu esquecia de botar a blusa, 6 anos, esquecia de botar um sapato e chegava no conservatório para a bandinha. Então, ali, eu acho que ficou marcada assim, a minha paixão pela música. E dali para o piano foi só a continuidade, né? E ali também foi uma coisa muito bonita, porque foi um princípio muito bonito. A minha professora de piano, Dona Marina Safreire, que era diretora do conservatório, ela era uma criatura assim de um amor, de um carinho, de uma dedicação assim incríveis, né? Então, e ela sabia conquistar as crianças, né? Chegava lá, a primeira coisa que tinha era uma mesa assim, cheia de doce. Um monte de doce. E eu, que já era gulosa, pronto, né? Juntou a fome com a vontade de comer. A paixão com o afeto, o carinho. Eu acho que isso foi assim, uma coisa que marcou muito o meu princípio, o afeto misturado com a paixão. E isso foi a mola propulsora de eu nunca parar, nunca ver barreiras na tão difícil carreira, nunca me amedrontar com essas barreiras e seguir enfrentando cada situação que chegava de novidade. Essa eu acho que foi a marca. Que legal. Eliane, piano e flauta, né? 2 instrumentos
com técnicas diferentes na emissão do som. Como a flauta despertou a sua atenção? Assim, achei bárbaro você ser uma flautista, né? Porque flauta, eu acho um instrumento lindo de morrer e faz uma diferença muito grande na composição de uma música. E como é que foi? O que te despertou na flauta? Olha, cada instrumento veio num momento, né? Eu comecei com o piano, estudando piano vários anos no conservatório. Daí do conservatório eu fiz prova para a escola de música da UFRJ, né? Ainda a nível técnico. E passei, nem me lembro, acho que foi em primeiro lugar, foi muito bem. Entrei para a escola de música e fiquei estudando piano. Eu gostava, mas, por outro lado, a escola tinha uma forma de ensinar muito acadêmica. Então, de alguma maneira, eu comecei a me sentir cerceada. Ou melhor, eu não me sentia cerceada, eu sentia que estava faltando alguma coisa para que eu pudesse criar. Então, durante algum tempo, eu fui estudando só piano. Até que eu conheci uma amiga minha que tocava flauta. Quando eu ouvi o som da flauta, foi aquela coisa, amor e paixão. O amor descansou um pouquinho e eu mergulhei na paixão da flauta. Em 3 meses, eu comecei a estudar flauta. Estudar. Em 3 meses, eu já estava no palco tocando flauta. Que legal. E foi um instrumento que eu estudei muito, né? Estudei bastante, porque eu segui carreira ali como solista também de flauta em orquestra sinfônica. Uhum. Então, eu toquei na orquestra através da UFRJ. Eu fui para a orquestra sinfônica da UFRJ e da sinfônica da UFRJ, que era, vamos dizer, estudantes e amadores, ainda amadores, eu passei para a Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC. Que Já legal. uma orquestra profissional, entrei ali como é que se chama? Não era estagiário, eles davam um outro nome, praticante, alguma coisa assim. Era um profissional que está começando, né? Então, eu fiquei longos anos na Sinfônica, durante alguns anos, mas o momento era de muita mudança na política, e a Sinfônica era mantida pela Rádio MEC. E ali, então, eu tive que sair da orquestra, porque eu já era mãe, eu tinha me separado e eu precisava ganhar dinheiro. Sim. E nesse momento a orquestra teve que parar. Porque ela parar de pagar. Sim. Então foi um momento em que eu fui para a noite. Uhum. Né? Mas, assim, objetivamente, respondendo à pergunta da Adriana, foi uma paixão pelo som da flauta, pelo timbre da flauta. O que me chamou para a flauta foi isso, basicamente. A Eliane, paixão. E aí o cantar, né? Porque aí depois você vai, né? Eu não sei em que momento vem o canto, né? Porque aí você se dedicou a isso, preparação vocal, né? E tudo isso. Assim, o canto veio depois, foi o terceiro. Terceiro instrumento. Foi o terceiro instrumento. O canto chegou da seguinte forma: quando eu já estava na graduação, não é? Na graduação, primeiro de piano, depois de flauta, passei para flauta, e eu fazia o canto como instrumento B. E eu fazia canto. Então, já tinha aquelas bases do canto, já tratava muito da respiração, trabalhava muito a respiração por causa da flauta. Então, comecei a ver a questão do canto lírico na escola. Né? Tinha aquela base lírica, tudo mais. E, paralelamente, eu cantava na noite. Então, foi o momento que eu deixei a Sinfônica Nacional, eu tive que deixar para me apresentar na noite, cantar e tocar. Então, isso abriu uma nova etapa. Não é? Eu cantava, mas cantava popular, cantava um pouquinho de jazz, aquela coisa que era uma mistura do instrumental com aquele jazz, né? E aí, a partir daí,
que chegou um determinado momento em que, de tanto cantar na noite, eu senti necessidade de estudar mais canto, porque para me dar condições de enfrentar a noite, ficar cantando na noite, toda noite, toda noite, e por aí. Uma pessoa estudiosa como você, imagino, né? A gente quer caprichar sempre e valeu a pena, né? Exatamente. Quais foram, Eliane, as suas influências, assim, né? Quais foram as maiores influências para você, assim, que você se espelha ou que te influenciou nessa época? Olha, na música, assim, em 1985 eu lancei o meu primeiro disco, Baioro, né? Uhum. Então, nessa época, eu já era uma profissional. Quer dizer, eu comecei a carreira mesmo em 73, se não me engano, de 73 a 75, eu fiquei 2 anos na Arte Sinfônica Nacional. A partir daí, eu já comecei a trabalhar na noite, fazendo teatro também, tocando flauta, essa coisa toda. E ali eu já tinha, assim, ouvia muito aquilo que meu pai ouvia em casa, que eu ouvia coros de ópera, eu ouvia Elisete Cardoso de montão, que era aquele bolachão, Elisete com Jacó do Bandolim na boate barroco, e eu ficava apaixonada por aquele som, por aquela música Jacó, dialogando com Elisete. Eu ouvia Hermeto Pascoal. Hermeto para mim, era aquele gênio, aquele cara fantástico, e alguma coisa de jazz, e ouvindo alguma coisa de jazz. Ouvia muitos brasileiros, Chico Buarque, curtia muito, Tom Jobim já estava começando a ouvir. Então, quando eu lancei em 1985 o Baioro, foi a minha primeira produção, eu fazia assim, eu tocava e cantava na hotelaria naquela época, e na noite também. Então, eu misturei, por exemplo, no CD, já tinha um trabalho autoral forte, onde eu tinha muitas raízes no baião, no choro, e, ao mesmo tempo, me influenciava pela música americana, que, na verdade, ainda não era assim, ainda não tinha uma personalidade nessa área, ainda não tinha misturado a minha personalidade dentro de uma música americana, por exemplo. Nessa época, era uma reprodução daquilo que eu tocava no lobby bar. Então, foi interessante porque, ao mesmo tempo que no Baioro você encontra coisas personalíssimas, que são minhas composições, né? já mostram ali uma característica, tem o outro lado, o lado B, que mistura assim, alguns temas. Você tem Summertime, né? No disco. Summertime, tem On the Sunny Side of the Street. Que são, assim, ainda não tem uma cara minha ali mas tem, por exemplo... já tem umas composições, 4 composições suas, né? Isso. Tem 4, exatamente. Você está lembrando mais do que eu. Estou lembrando, estudei você, vi tudo, ouvi o CD, que aliás é lindo. Muito Acho obrigada. até que você já lançou ele, não foi? Você não lancei. regravou? Então. Exatamente. Em 2002, eu lancei em CD, né? Porque ele foi lançado em LP, né? E aí, em 2002, eu lancei em CD. Mas, assim, eu sempre faço essas autocríticas, né? Mas eu gosto de falar também que uma das músicas, por exemplo, o Verão de 42, o Ricardo Cravalbin, que fez o texto, disse que era uma das que ele mais gostava, a interpretação que ele mais achava bonita. Falei, poxa, que bacana, que Michel Legrand, né? Uma coisa... Então, ali as coisas já estavam se misturando, as linguagens já estavam se misturando. Né? Foi o primeiro trabalho. Tem uma baianidade nesse título? O baioro é interessante, que eu faço um baião no início, um ritmo de baião, e depois eu caio no choro. Por isso ele ficou como baioro. Legal. Muito interessante. Mistura de baião com choro. Como foi a escolha do repertório desse CD? Olha, a escolha do repertório é sempre assim.
você vai juntando coisas que você gosta de cantar, vai testando nos shows. Então, depois que você testa nos shows, você então faz a seleção. Nesse momento, eu tinha feito um projeto com o Josimar Monteiro, que é um violonista, exímio violonista, 7 cordas, né? E o Josimar, inclusive, foi diretor da Mangueira, diretor musical da Mangueira há muito tempo. Eu não sei até se ele continua. E nós estamos fazendo um projeto em homenagem ao Ari Barroso. Eu apresentei várias vezes, a gente apresentou esse projeto e aproveitamos 3 músicas que nós tocamos, gostamos muito, então entramos no estúdio e gravamos essas músicas. Então, assim, primeiro eram essas 3 músicas. Depois, o que combina com isso, o tipo de repertório? Bom, era, na verdade, o primeiro CD cantora. Apesar de eu também ser ali instrumentista, o baioro eu não vou dizer que era cantor ainda, porque o trabalho tem uma tônica instrumental muito forte. Né? Apesar de eu cantar, eu cantei 2 músicas apenas no baioro, né? Foi o baioro, que na verdade é uma brincadeira, a letra é uma brincadeira para mistura tudo e bota para ferver, quer dizer, fala das minhas influências, né? Da mistura das influências, mas é uma brincadeira. Eu ali, então, cantei 2 músicas, ainda não era cantora mesmo em 85. Em 99 eu me lanço como cantora, né? Tocando também, como instrumentista também, um CD onde eu toquei muita flauta, toquei piano, e o repertório seguiu ali a linha de Ari Barroso com esses clássicos. Foi um CD de clássicos do samba e do choro. Os sambas clássicos e o choro tiveram assim uma importância muito grande na minha carreira naquela época. Eu fiz mais adiante, seguindo nessa, acho que depois de 99, 2000, acho que foi 2002, 2001, 2002, eu fiz um projeto no Teatro João Caetano com o Silvério Pontes e o Zé da Velha. Chamava-se Sambando e Chorando. Olha, que lindo! A fazer esse show e ganhei um troféu bonito. O troféu Sambando e Chorando. Foi muito legal. Foi 99 a 2001, foi um período muito fértil. Que bom. Foi essa época do seu mestrado, Eliane, que você defendeu uma tese sobre o choro. Exatamente, sobre o choro. Exatamente. Em 99 eu defendi a tese, tive a defesa da tese, contou com o Tamiro Carrilho, na roda de choro. Eu lancei aquela roda de choro lá no Instituto Villa-Lobos. Antes da Escola Portátil de Música, a sementinha foi aquela ali. Porque vamos saber, hein? Não sabia disso. Essa semente foi muito importante, porque ali foi Walter no violão, Altamiro Carrilho, o mestre Zé Paulo no cavaquinho, enfim, tinha outras pessoas. Uma roda de choro, que eu fiz a primeira roda de choro lá no Villa-Lobos, né? Que foi a comemoração. Depois da defesa, a gente foi lá para fora e fizemos uma bela roda de choro. Tudo assim, seguidinho. Né? Em 99 foi o lançamento do CD, foi a defesa da tese, e logo em seguida foram shows, vários shows. Ainda era uma época muito próspera, né, da música brasileira, das casas noturnas, People, Jazz Mania, Rio Jazz Club, Mistura Fina. Então era show para todo lado, era uma maravilha. Que saudade, né, Eliane? Modinhas e chorinhos eternos, achei incrível assim essa história. Eu queria que você contasse, foi uma homenagem aos 200 anos, né, da chegada da Isso. corte. Eu sempre participei dos projetos Música no Museu. Participei em várias edições do Música no Museu, porque era um projeto que misturava o clássico ao popular, que era exatamente aquilo que eu curtia muito.
né? Inclusive, eu criei vários projetos assim. Eu, eu sou meio ruim para lembrar de data, mas eu criei e dirigi um projeto no Centro Cultural de Música Afro. Trabalhava a música afro, né? Eu Uhum. levei o projeto para lá, coordenei uma série de shows, me apresentei e coordenei. Depois eu levei o projeto para a escola de música, então e segui me apresentando no projeto Música no Museu. Em várias edições, cantava com pianista Sônia Maria Vieira, tinha trio com violoncelo, com Paulo Santoro, e ao mesmo tempo fazia popular, um pouco do popular. Ele ainda, no início do projeto, era mais o clássico mesmo. Depois foi abrindo. Quando chegou em 2008, né, que era a comemoração dos 200 anos da vinda da corte ao Brasil, eu fiz várias apresentações e ali o propósito era só o concerto. Mas aquilo foi tão bem recebido, eu recolhi umas modinhas, eu recolhi não, eu achei essas músicas recolhidas por Mário de Andrade, modinhas que chamava de imperiais, mas na verdade era Brasil Colônia, né? Porque eram modinhas cuja origem era indefinida. Não se sabia se as modinhas eram portuguesas ou modinhas brasileiras. Elas tinham toda uma característica lírica. Vem a meus braços, meu doce encanto, o terno pranto vem abrandar. Era bem assim lírica, né? E as flores da alvorada, teus perfumes guardam cor. E as flores da alvorada, teus perfumes guardam dor, e por aí vai. Então, ela é muito lírica, muito. Então, eu usava um pouco do lírico, mas assim, suavizado, como o Mário de Andrade pede que seja, cantada com uma voz mais natural, sem uma impostação muito grande, mas, ao mesmo tempo, elas têm essa conotação lírica, que, pela indefinição da origem dela. Ela vem das salas de concerto do Império Português, né? E vão se abrasileirando, vem para o Brasil e, de repente, você já começa a ouvir ó lua branca de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo. Então já vão com aqueles violões, fazendo o bordão do violão com a lua branca. Então, era a mistura da música portuguesa com os violões, então já criando inicialmente a modinha, que vem antes do choro, não é? E vai dali para frente surgir o choro, que vai incorporar todo esse lirismo da música portuguesa, não é? E a partir daí o abrasileiramento com os violões que vão fazendo os baixos que vão tocar as polcas, as mazurcas, as valsas. Peguei este repertório e foi um sucesso muito grande, foi muito bacana, os concertos foram muito bem recebidos, então eu resolvi produzir um CD e ofereci para o Sérgio Costa e Silva, que é o produtor do projeto, e ele falou, então tá bom, então vamos fazer esse trabalho, vamos lançar. Então o projeto Música no Museu foi que lançou esse trabalho, foi todo produzido por mim. E foi muito bem recebido, foi assim, muito mais do que eu esperava, porque como ele é um projeto diferente, original, é um projeto que saiu um pouco da
daquele caminho, né, que eu peguei ali, o samba e choro, eu fiquei até um pouco assim, preocupada, assim, não sei se vai ser bem recebido ou não vai. Foi muito bem recebido, com críticas muito elogiosas, o público recebeu muito bem. E aí... É um trabalho muito bonito, Eliane. Assim, eu ia até falar para quem está nos ouvindo, vá ouvir esse disco. Eu ouvi ele hoje, não conhecia. E é muito bacana, muito bonito mesmo. Não, e que bela história, né? Eu agora vamos passar para o quarto CD, porque a gente tem muita coisa ainda para saber de você, tem muita coisa nova, muita coisa para falar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse quarto CD, né, que é o 40 anos de palco. Foi uma comemoração, né, o 40 anos de palco, quando eu me dei conta, falei, gente, já cheguei nesse número. Então, e nós vamos fazer, sempre temos que fazer alguma coisa, vamos produzir. Mas como a situação, o tempo eram tempos mais complexos, né? Foi lançado em 2016, então eu fiz 2015 eram os 40 anos. 16 foi lançado pela Fina Flor, foi, na verdade, o primeiro lançamento em uma gravadora, mas eu que produzi, foi todo produzido por mim. Então, nesse CD, eu coloquei algumas músicas do Baioro, coloquei a Valsa Triste, do Baioro, que é uma composição minha, e coloquei a homenagem ao mestre Cartola, do Mistura Brasileira, coloquei Receita de Samba, do Mistura Brasileira também, e coloquei e gravei novas composições, como um instrumental chamado Baião pro Hermeto, que eu fiz, esse só instrumental. Eu também tenho o Choro por Lyon, eu fiz o Choro por Lyon com 2 arranjos diferentes, um gravado logo após a minha vinda da França, e a letra da música foi em francês, porque ela descreve aquele momento que eu vivi ali na França, com muito jazz, muito passeios magníficos na cidade de Lyon. Então, a letra foi escrita em francês. Então, eu fiz uma gravação com um arranjo e depois eu resolvi inserir no CD, fazendo uma outra versão em português, com outros músicos, com outro arranjo, com outra cara. Teve Marcelo Caldi, teve Paulo Santoro no violoncelo, Nicolás Krasik no violino. Nossa, teve uma galera... Tem Romero Lubambo. Romero Lubambo eu vi. Participou do Baioro. Legal. O Romero Lubambo não está nesse disco, no CD 40 anos de palco? O Romero Lubambo estava na Valsa Triste, porque foi ele que tocou a Valsa Triste. Entendi. Eliane, você esteve em vários países levando a tua música, né? E que momento, assim, teve um significado especial, tanto no âmbito pessoal como profissional? Certamente foram 2 momentos. Os 2 maiores momentos foram na França, em Lyon, né? Embora eu tenha ido a Paris fazer o Ano do Brasil na França, né, com um grupo de mulheres, e esse grupo foi muito bacana também, porque fez turnê em Berlim, depois fizemos um festival de jazz em Rio, na cidade da Alemanha. Foi muito bacana, essa turnê foi linda, mas marcante mesmo, muito marcante foi Lyon, porque foi um tempo maior. Eu estive em Lyon durante 6 meses. Eu primeiro fiquei 6 meses em Toulouse e depois eu fiquei 6 meses em Lyon. E lá eu tive... Quando você tem mais tempo, você consegue desenvolver melhor seus projetos, né? Então, eu fiz várias apresentações, eu conheci vários músicos, eu levei a música brasileira para o Conservatório de Lyon, o que foi uma coisa muito importante na minha carreira, porque eu abri uma turma de música brasileira no Conservatório de Lyon. Então, isso foi assim muito bacana, porque eu levei um pouco da dissertação e fiz assim prática com os alunos de Lyon, né?
me apresentei fiz participação especial na Ópera de Lyon na antessala, num projeto de música popular e jazz, misturado com jazz, né? No foyer, seria o foyer da Ópera de Lyon. E também me apresentei num programa de jazz, um programa do Robert Lapassade, filmado pela TV francesa, enfim. Foi uma coisa muito mais ampla. O tempo permitiu desenvolver melhor as relações e, com isso, ter um resultado assim, muito bacana. Recentemente, nós entrevistamos um artista brasileiro, um músico, que mora em Lyon, o César Alain. Claro, meu querido companheiro, também fiz participação no show dele lá na Ópera de Lyon, nessa antessala. Foi um dos que eu conheci lá. O César Alain e o Célio Matos. Como é que é o jazz na tua vida, assim? Então, o jazz, ele é uma escola, né? Eu digo sempre assim, que eu tive várias escolas. Eu tive a escola clássica e a escola da música popular. Né? A escola da música popular foi entrando através da Rio Jazz Orquestra, do conhecimento dos músicos, de outros pianistas que eram pianistas de jazz. Então, eu fui trabalhando essa linguagem. Você vê que no baioro, eu já tinha uma linguagem que misturava a música brasileira ao jazz. Né? A gente diz até que o choro é o jazz brasileiro, por causa da improvisação, da natureza de improvisação. Mas existem linguagens e linguagens. A linguagem da música brasileira é uma, a linguagem do jazz é outra. Então, ali eu me dediquei realmente à música brasileira. Depois, há um outro projeto diferenciado, que era o projeto de modinhas, que é música do século XVII e XVIII. Aliás, 18 e 19. Então, foram muitas variantes. O CD 40 anos de palco já trouxe um pouco mais dessa minha vertente que mistura as coisas. O Choro por Lyon é um choro super com a linguagem do jazz, misturado. Porque eu ouvi muito jazz na França, era ali, todo dia tinha show ali nesse anfiteatro da Ópera de Lyon, e todo dia eu estava ali na minha bicicleta participando desses shows, assistindo ou participando. Essa linguagem voltou, né, a me habitar. Então, foram os 40 anos de palco, e então, em seguida, eu falei, bom, em 18, agosto de 18, eu me aposentei do Teatro Municipal. Agora é a minha carreira, só eu. Agora parei. Foram 19 anos, né? 19 anos de Teatro Municipal. Uau! E bastante coisa. Eu falei, bom, já dei a minha contribuição, agora eu vou, né, me aposentar. E aí eu comecei a me dedicar mais, novamente, ao meu trabalho, ao meu piano. De alguma forma, eu precisei estar num outro tempo físico da minha vida, e o piano me fez bem nesse tempo, onde eu estou mais relaxada, numa postura mais relaxada. A flauta é maravilhoso, um instrumento maravilhoso, mas me deixou muitas hérnias. Mesmo. Muitas hérnias de disco. Então, juntar o canto com flauta é um pouco complicado. Porque exige muito trabalho aqui, de alongamento, e a postura da flauta é o contrário, é torta. Nossa. É torta. Então, a vida foi trazendo um outro estado físico, né? Um outro momento físico, e o piano, então, nesse momento, voltou com tudo. Aí eu resolvi falei, poxa, está na hora de eu voltar para a minha linguagem original, que é misturar a música brasileira com jazz e tal. Então, eu lancei em 2018 2 videoclipes com Eliane Salek Trio, formado por mim, pelo Rômulo Gomes, que já esteve aqui com vocês, né? Eu ouvi, e o Fabiano, meu filho, né? Na bateria. Então, nós lançamos 2 músicas, uma delas, a Rã,
que é um videoclipe, né? Um videoclipe que ficou muito bacana e que não foi lançado ainda nas plataformas digitais. Será lançado agora, brevemente, nas plataformas digitais. Então, com o Eliane Salek Trio, eu fiz alguns shows e, ano passado, eu fiz o lançamento de 2 singles, 2 composições minhas, Pássaro Liberto, com composição minha com letra de Alice Monteiro, e O Barco à Vela, que é letra e música minha, lançados também por Eliane Salek Trio. Vento véu, quebra mar, suave céu, cedo amar, mar de cetim. Branca nuvem, flor de algodão, furta a cor, coração, brinca, ri, canta livre, bem te vi. Sol quente, clareia meu ser. Castelo de areia, espuma e sal, doce viver, canto de sereia. Gente, ficou lindo, Eliane, muito bonito. Muito bonito, Eliane, parabéns. Obrigada. Você vai lançar, né? E ele vai para as plataformas digitais também, né? O áudio ainda vai ser lançado. Exatamente. A gente está para lançar agora, porque, na verdade, foi lançado o videoclipe, mas agora ele vai como single, né, para as plataformas digitais. Uhum. E com esses singles, eu fui lançar em Portugal, que foi um outro grande momento da minha carreira. Foram as 3 cidades de Portugal. Foi Porto, Lisboa e Cascais. Depois que eu voltei de Portugal, eu voltei em agosto. E eu fiquei um pouco desestruturada, porque a gente, apesar de ser produtora, há uma demanda muito ampla de trabalho. Quando você vê um artista lançando um CD, você pega a contracapa do CD, você tem diretor disso, diretor daquilo, produtor disso, produtor daquilo, produção de executiva, não sei o que de áudio, não sei o que de figurino. A ficha técnica é enorme, né? Ficha técnica. Quando você pega um CD independente, normalmente você vê assim 4, 5 pessoas, tem os músicos. Edição e mixagem é o produtor que faz, é o produtor fonográfico, eu não sei o que é o produtor fonográfico, o outro é produção executiva, tem sempre. Então, nós somos dependentes de muita coisa, somos muito dependentes com a Adriana, o quanto nós precisamos de gente que curta esse tipo de música, que dê esse tipo de trabalho, de suporte que vocês estão dando, de valorização dessa música, e que isso possa se multiplicar em muitas outras facetas, porque nós temos uma dificuldade muito grande de ter essa infraestrutura para trabalhar. Uhum. A gente precisa de parceiros, vários parceiros. Então, eu fiquei sem um rapaz que trabalhava comigo desde 2013. Às vezes ele viajava, saía, mas sempre voltava. Então, era aquele que resolvia tudo, vai para o computador, bota isso, bota aquilo, tira o vídeo, bota o vídeo. Então, toda essa parte prática da produção, digamos, executiva, ele fazia. E, de repente, quando eu voltei de Portugal, ele acabou engrenando com o trabalho e foi trabalhar na Globo. Quer dizer, o cara já estava bem preparado e depois a gente nem teve mais contato. Então, com isso, eu fiquei paralisada praticamente. Eu só fiz alguns shows, fui fazendo show, faz show aqui, faz show ali, mas o lançamento, ele para acontecer, é preciso que você tenha uma equipe. Não dá para fazer um trabalho, sair, tá, vou lançar, vou botar ali, cliquei, botei ali, não é isso, não é por aí, né? Não rola. Não. Eu achei melhor
frear, vamos devagar e tal. E aí entrou a pandemia. Sim. Quando chegou março, veio a pandemia. Então, a gente fala, bom, agora vamos em tempo que é possível, vamos relaxar, vamos fazer lives e vamos vendo o que pode acontecer. De repente, pode ser que esses singles podem ser lançados agora, alguns porque já estão prontos. Mas você acredita, eles já estão prontos, mas eu não consigo ter porquê. Não é dar um peteleco e ele foi para plataformas digitais. Não é. Então, nem com eles gravados eu consigo lançar, porque falta tempo, falta gente, falta equipe, e tudo isso leva tempo. É isso, Eliane, a pandemia realmente pegou a todos nós, né, de jeito. A gente precisou baixar um pouco a bola. E eu espero assim que acabe logo e que a gente possa te ver ao vivo e a cores. Eu sei que vai precisar de muita união, né? E assim, que as pessoas possam ver o que já está nas suas redes. Fala das suas redes, onde que as pessoas podem te encontrar. Então, uma coisa que é super importante nesse momento, Roseli, eu assim, repito isso sempre nas minhas lives. Tá? Então, em primeiro lugar, as pessoas podem me acompanhar nas lives. Eu faço lives quartas, às 19 horas, no meu Instagram, bate-papo musical, e sempre convido artistas, gente de primeira, já cantaram lá a Eliane Faria, agora a Indiana Noma, a Fernanda Fernandes, e também Silvério Pontes, Paulo Santoro, Marcelo Bonfim, Marcelo Caldi. Então, eu faço sempre lives com convidados, né, no meu Instagram, e também faço a Domingueira dos Salek, que é eu e meu filho chamando convidado. Meu filho Fabiano é do Sururu na Roda, também do Ordinários, é um super talento. E então a gente tem a Domingueira dos Salek às 18 horas domingo, também no Instagram. Então isso é muito importante, é o suporte dos fãs estarem presentes, acompanharem as lives, se inscreverem nos nossos canais. Gente, isso é muito importante, essa consciência de que a gente não está faturando, mas a gente está trabalhando como nunca, talvez. Porque, além de a gente se preparar, estudar, preparar as canções, e a gente agora tem que ter um mínimo de técnica para ligar o som, para ligar o teclado, a voz, o cenário, tem que ser técnico de cenário, técnico de figurino, técnico de áudio, né? Então, e as lives, elas também são como um show. Você sai e gasta aquela energia, e eu sinto até que gasta um pouco mais. Há uma tensão um pouco maior, porque a gente não sabe se a internet vai funcionar, se ela vai ficar rodando aquele negocinho ali, né? E eu que estou apresentando a live, eu sempre fico com uma responsabilidade a mais, né? Então, é muito importante, convido a todos a se inscreverem no canal do YouTube. As minhas redes são sempre Eliane Salek, meu Salek é com K, não tem C antes, e se inscreverem também, seguirem a gente nas plataformas digitais, porque o tal do algoritmo só entende que a sua música alguém tem interesse em ouvir se as pessoas nos seguirem. Não basta você ouvir. Se você for lá e ouvir Eliane Salek, não é suficiente para o Spotify, Deezer, entender que você é interessante mostrar a sua música. Não, as pessoas têm que seguir você. Então, esse é o convite. Como todos podem, os que curtem a boa música, podem dar o suporte para nós nesse momento tão difícil. Que tanto tem melhorado essa pandemia, né? Graças a vocês músicos, com as suas lives, né? E a Sonora espera também sempre participar desse movimento para tornar cada vez mais públicos bons músicos, né? E que a gente saia dessa pandemia com bons shows. Exatamente. Assim, quero muito te ver ao vivo, né? Queria te agradecer, Eliane, por estar aqui com a gente.
sucesso para você. Já estou te acompanhando, já me inscrevi no YouTube, já apertei o sininho para saber de tudo. No Instagram também, já estou te seguindo. Já até vi uma live do Miguel do Salek que o seu filho está com a família, eu acho que é a filha, talvez, não sei. Exatamente, exatamente. Da Tereza Cristina. Muito legal. Assisti um pouquinho. Exatamente, está muito legal. Acompanhe. Gente, eu curti muito, eu agradeço a vocês, Adriana, Roseli, Jason, vocês estão fazendo um trabalho lindo. Obrigada. Que a gente possa juntar forças, que cada vez vocês possam ir mais dentro desse trabalho, multiplicar, abrir outras vertentes, outras coisas, para que essa turma possa ter o apoio, o suporte que a gente precisa. Tá? Muito obrigada, fiquei muito feliz em participar, um beijo grande. Je pleure et chante quand je vois Lyon, la ville des nuits, des filles et des sons, flâner par tes charmantes rues, c'est bon, t'es puissant, t'es petit lion. Je pleure et chante quand je vois Lyon, les reflets des lumières, miroirs des eaux, c'est bon. Je m'en vais mais je reviendrai, Lyon, car ton nom est force, passion. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.